Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula. O assunto de hoje é um nome que se repete muito no texto do Thierry Leduc, A Arte Diante do Mal Radical, que é o fotógrafo. O nome é curioso, não é da nossa língua, é difícil de falar para muitos de nós, não estamos familiarizados. O nome dele é Yan En, que é o nome da aula de hoje. Então, nós falaremos sobre isso, né, para a gente saber bem quem ele é, para que quando vocês já tiverem lido ou forem ler o texto, facilite, porque aí vem algo à cabeça, você se lembra de quem que está falando, fica familiarizado essa intenção. Né? Eu sou o professor Johnny, estamos dando início então à nossa aula de hoje sobre o fotógrafo Ian Eng. Então, vamos lá, né, o assunto do Thierry Leduc, a arte diante do mal radical, filósofo contemporâneo. Começa lá no século XIX, depois da Revolução Industrial, e é do século XX, que é a divisão que ele pertence. Né? Eu sempre falo para melhor sobrar do que faltar. Né? E o Thierry Leduc é belga, nascido em 44, então. Mas o texto é esse aqui, eu mostrei em todas as aulas para vocês. Podem baixar, ele também vai estar novamente aqui o link do Google Drive em azul. Só clicar, podem pegar, podem usar como bem entender. Ah, e caso quiserem se inscrever no canal, fazer os seus comentários, suas perguntas, fiquem à vontade para dar seu like ou seja lá o que for que você quiser, pode usar aí o texto também à vontade, é presente, é seu. Bom, então esse é o Ian Em. Ele é nascido em 1959, né, no Camboja, né, e ele está vivo. Né, ainda ele está trabalhando, né, ele já tem uma certa idade, mas ele está nativo. É muito controversa a história, acabou sendo muito complicado, deu muito problema, porque ele foi obrigado a tirar as fotos. Ele era muito jovem, ele tinha 15 anos, e quando o Pol Pot, né, que, né, o Khmer Vermelho, o brasão de armas, um dos símbolos mais expressivos, né, tem outras bandeiras, o Pol Pot aqui, o ditador aí. Não foi por tanto tempo assim que ele foi ditador, mas quando ele prende o, o povo lá, e muita gente dentro do Tuol Sleng, no colégio, que ele transforma no campo S-21 lá, Segurança 21, que é um campo de concentração, de tortura, de interrogatório e de morte, né, de extermínio que o Pol Pot fez. O Yan En, ele tinha a habilidade de tirar fotos. Ele já tinha estudado um pouco de artes, na universidade de pintura e tal, de imagens, lá do próprio Camboja e tal, que era a escola mais superior, mais elevada em nível educacional que tinha lá. O Pol Pot envia ele para estudar na China lá e ele aprende algumas coisas, mas foi por pouco tempo, foi só um ano. E traz ele de novo. Ele mal tinha, ele não tinha completado 16 anos ainda, quando ele já está de volta. E ele passa a liderar um grupo de 5 pessoas que fazia tudo que ele mandava, o Ian Hen, que era a equipe para ser mais rápido, né? Como se fosse você ter uma galera para te ajudar a levantar um muro ou a vai um pátio, tipo isso. Então eles estavam lá tirando fotos, né, com o conhecimento técnico que ele tinha, o Ian Hen. Né? E aí, certas vezes, muitas vezes aconteceu, essa pergunta veio na cabeça da gente, acho que já está no começo da leitura, ou só de falar dessa pessoa. Mas o Thierry fala no texto isso, é exatamente o seguinte, né? Mas por que ele fez isso, né? Ele foi obrigado, né? E quando ele foi questionado, anos depois, por que ele fez, ele diz, porque se eu não obedecesse, eu seria morto. Eu precisei fazer. Tipo, como se você dissesse, então tá, né? Entendi, puxa, né? Sinto muito. Mas acontece que em 79, quando o Khmer Vermelho cai,
tal, e fica lá escondido no meio do mato por muito tempo, tal, até chegar na prisão e morte do Pol Pot em 98. É, o Ian Em, ele continuou trabalhando como fotógrafo normal, assim, tipo, como se ele arrumou uma profissão, ele aprendeu, dava lá o dinheirinho que ele precisava para sobreviver e tal, e ele foi trabalhando disso. Como ele tinha interesse em artes e ele tinha uma noção de pintura e tal, ele chegou a fotografar coisas como um fotógrafo comum que fotografa como arte, uma planta, um bicho, uma paisagem, uma pessoa, né? Temos até o no artístico, por exemplo, é uma foto, é uma arte, depende, não seria pornografia. É, e ele então fazia isso. Então, sim, ele é um artista. A questão é que ele sendo um artista, as fotos que ele tirou de pessoas que estavam presas, que tinham sido interrogadas, torturadas, que ele era mandado tirar as fotos minutos antes de eles irem para a morte, serem exterminados. Então ela vai aparecer a foto do Pol Pot aqui atrás, uma pessoa de frente, não com essa cara de vistoso, né? Então, é sempre assim, ditador é tudo assim, é psicopata, né? Sempre tem uns desse aí, tem uns que é pretencioso, é ditador, mas mas tá a foto da pessoa. E tira, quando é muito jovem, não aparecem muitas marcas no rosto, mas não precisa muitos anos para o sofrimento já aparecer. Ainda mais se você está sofrendo. Né? O jovem enche a cara e amanhã tá bom. Né? Ele apanha na rua e não aparece as porradas que ele levou. É mais ou menos isso. E o que acontece é que essa foto aqui, do Pol Pot, por exemplo, ela é uma foto de arte? Ou ela seria foto tipo de um RG, o nosso registro geral, de uma identidade? Então, a foto da tua identidade é arte? Eu acho que até pode ser que é da sua rede social lá. Eu não tenho nem ideia disso, porque eu não mexo troço. Mas pode ser que a tua rede social lá seja arte, porque você foi lá e trabalhou nela. Você quis evidenciar uma coisinha, colocou uma pinta no seu rosto. Você pintou lá sua boca com batom, por exemplo. Não sei, colocou um chapéu que não tinha. Isso pode ser arte. Né? O que é arte? O que é arte lá na estética? A primeira aula lá depois da apresentação do Thierry Deduf, né? Ela é subjetiva, um pouco difícil de definir e muda de perspectiva para outra, de uma pessoa para outra, mas a arte seria aquilo que você usa para mostrar aquilo que à primeira vista os olhos não percebem, como a música, como o cinema, como uma escultura que poderia ser uma pessoa petrificada, mas acaba não sendo, acaba parecendo mostrar algo mais. Uma pintura, como a coisa exatamente é, não seria mais fácil tirar uma foto? Muitas vezes a pintura é usada para expressar algo, uma solidez, uma escuridão, uma coisa requintada, um conforto, algo que dá saudade, algo que você sinta um horror. Existe a arte grotesca, um filme de terror. Muitos são só para vender, por capitalismo, mas existem sim filmes de terror que são artes. Então, sim, coisas feias podem ser artes também. Mas eu pergunto, a foto do seu RG, você nem queria fazer, é arte? Era um artista a pessoa que tirou a fotinha do seu RG lá? E você sendo obrigado a tirar fotos, então você está fazendo arte só porque você está botando foto da pessoa que vai morrer? É que deu uma confusão aí. E é isso que já começa. O Thierry, ele é aquele tipo de pessoa que escreve e já na primeira página ele já fala tudo que ele quer falar. Tipo, não quer ler, para por aqui. Nem todos os escritores são assim. Thierry é ótimo. Escritor, né, pelo menos, desculpa, na minha opinião, né? Eu gosto dos Divergem. Tem que falar tudo de cara já que você quer e depois eu vejo se continua não. Né? Eu não vou desperdiçar o meu tempo. Mas, desculpe, não é meu jeito de pensar só. Mas, assim, o que acontece é que são fotos de coisa, da pior coisa possível.
Parece, sabe, um psicopata que coleciona, sei lá, tipo, esqueletos ou orelhas, faz um colar de orelha, coleciona pedaços de pele, faz um vestido de pele, como o psicopata de O Silêncio dos Inocentes, não o Hannibal Lecter, o outro que ele ajuda a caçar. Não parece muito mais isso? Agora você chamaria de arte uma coisa dessas? Pois é. E ele ainda foi obrigado. E tem um momento no texto que o Thierry ele fala assim. E naquele momento em que o Ian Em, numa sequência de fotos, uma pessoa atrás da outra, né, quase uma indústria ainda, quase uma linha de produção, né, a pessoa ia lá e morria, ia lá e morria, tirar foto e morria, né, uma fila. E de repente, uma vez aparece um primo dele. Ele vai e bate a foto para ali. Tipo, ele tem que fingir que não conhece. A pergunta é a seguinte: o Thierry não fala assim, né? Não. Ele sentiu alguma coisa? Aquilo apertou o coração dele ou ele não sentiu nada? Quando ele é questionado depois mais tarde também, ele disse que além de ser um método de sobreviver, foi um pouco de sorte ele ter conseguido essa oportunidade no momento em que tantos morriam por quase nada, mas o que ele fez foi assim frio, cruel, porque ele dizia que era um trabalho, ele falou isso, o Yanen, que era um trabalho como qualquer outro. Tanto que quando acabou, ele continuou trabalhando. Eu não tenho dificuldade de entender isso pessoalmente. E ele se voltou para o que seria a fotografia artística. Tudo bem, então. Anos passaram. No fim dos anos 90, ele abandona a família, esposa, filhos, no Camboja e vai sair pelo mundo aí e deixa e nunca mais volta lá. Ele até volta, assim, uma vez ou outra para ver eles, mas ele não cuida mais deles. E ele sai pelo mundo, ele vai embora e tal, e continua até hoje. E aí foram feitas várias mostras dessas fotografias, são muitas fotografias, são milhares de fotografias. Dá para ter uma ideia nas aulas anteriores, até agora eu mostro ali, né, umas imagens que eu já mostrei antes, mas é porque precisa, porque é didática, a ideia é lúdica aqui, é uma metodologia para que aprenda, para que lembre. A questão é a seguinte, é se isso tudo que acontece, essa coisa toda, é, é mesmo considerado arte. E ele, nesses museus, foi reconhecido como um grande artista, mas não por causa das fotos que seria foto artística. O trabalho dele, eu acho que dá para entender que ele não viu saída, mas aquelas fotos das pessoas prestes a morrer e ele aceitou o elogio. E o Thierry está preocupado porque lá no Festival de Fotografia de Arles, na França, as fotos foram colocadas por dois curadores na seção de arte e não na seção de história. Na seção de história é sagrado que a foto esteja lá, o Thierry fala. Ela é horrível. Olhar para aquelas fotos é ruim. O Thierry falou que se perdia ao ver os olhos desesperados porque as pessoas tinham consciência que iam morrer. Eles estavam escutando os disparos, a morte, os berros das pessoas a 5, 10 metros deles. A última coisa que a pessoa fez na vida antes de morrer é olhar o flash de uma câmera. E ele está preocupado. Como podem chamar isso de arte? Que esteja na sessão de história, nossa, vão apoiar de todos os lados. Mas colocar como arte na sessão de arte, pessoas alertando, como ele próprio, Thierry, foi lá falar. E o Yen Yen colhendo os frutos desses, os louros desse louvor, aceitando esses elogios. Se fosse você, se fosse eu fazendo isso,
Se fosse qualquer conhecido, alguém que você não gosta, alguém que você ama, tirando essa, sendo obrigado, mas reconhecendo, se auto-reconhecendo. Depois, o texto é escrito um momento depois disso, quando essas fotos são vendidas para o Museu Nacional de Arte de Nova York, o MoMA, e lá é exposto novamente na seção de arte, sabendo dos problemas que tinham causado lá em Arles, e não mexeram em nada. E lá foi direto para a arte. E o Thierry foi lá falar. O número é bem menor de fotos compradas pelos Estados Unidos do que tinha disponível na França, que é menor do que está disponível no Museu do Genocídio, lá no Camboja. Mas ela estava na seção de arte. E o Ian esteve lá na inauguração. E também, né, agradecendo as pessoas por ele ser um grande artista. Mas não pelas fotos artísticas dele, a não ser que isso seja arte. Entende agora qual é a razão da primeira aula ser estética e da segunda ser ética? Porque as duas áreas da filosofia estão envolvidas aí. E isso é grave. Então, vamos lá falar um pouquinho do Ian em alguns dados sobre ele, depois dessa primeira apresentação do que mostra lá o Thierry Dedouve no próprio texto, que ele começa com a fotografia de uma dessas. É um menino, né, que ele começa com a fotografia de um menino, e ele diz assim, né, primeiro olha a foto, né, primeiro veja. E agora vamos à análise. O texto, então, você pega e baixa, por exemplo, se você pegar direto lá do FR, você vai baixar assim, para mostrar a capa dele, a fotona do menino. Ele está amarrado atrás, preto e branco a foto. Daí o texto começa no segundo. É esse texto que eu dei para vocês. Eu só peguei a advertência que vai depois, por causa do tamanho, eu coloquei na frente para caber aquela tabelinha que eu fiz, que tem uma fotinha com a data de nascimento e morte, quando é o caso de Voltaire e Descartes. Só padronizei por causa disso, né? Mas aí fique à vontade. É o mesmo texto, né? Quiser conferir lá, fica à vontade. Tá aí, é só para facilitar a vida das pessoas aí, caso queiram. Bom, então o Ian Eng, sim, ele é um artista, né, cambojano, conhecido por seu papel na documentação das atrocidades do período do Khmer Vermelho no Camboja. Aqui já parece se contradizer. Isso é o que está registrado na história dele. Que ele é um artista, sim, mas que ele é um artista e também porque ele esteve lá. E o conteúdo mundial, o conteúdo nos textos, nos museus, na internet, está misturando as coisas. É muito sério, o Thierry está preocupado. Por isso que ele fala arte diante do mal radical. Amigos, olha, há pouco tempo nós passamos por uma pandemia mortal. Aquilo tudo que aconteceu, eu percebi uma coisa. Eu não sei se você teve o desprazer de perceber isso também. Mas as pessoas, muita gente parecia não ligar para o razão. Tiravam sarro, tipo, a ideia da consciência da máscara não era para você. Não. A máscara vai te proteger. Se você achou isso, desculpa, você estava errado. Você é que está protegendo os outros de você. Porque se você pegar uma lanterna e colocar no pano, passa a luz. Se passa a luz, você vai passar um vírus. Não adianta, é só jogar máscara da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, de gás lá. Daí dá, ainda tem que trocar o filtro. Agora as máscaras aí compradas no camelô, nas americanas aí, nas farmácias por aí, isso daí não servia pra nada. A não ser que o teu USP no viagem, não vai lá, né, na cara do outro lá. Aí pra isso servia. Lembra que nas lojas de comida, restaurantes, tinham aquele acrílico no lugar de atendimento, como banco? Ah, nem sempre eles tinham, agora tinha. Né? Alguns até ficaram com isso. Aí sim protege lá e cá. Então você tem que andar dentro de uma caixa de acrílico, um plástico, uma roupa de astronauta. Aí vão gastar. Aí vai dizer o quê? Que uma pessoa não vale uma máscara? Lembrem do filme Batman Begins?
2007. Quando a parte de armas da empresa Wayne constrói uma armadura. E o Lucius Fox mostra para o Bruce Wayne. Aí o Bruce diz: Nossa, mas vocês criaram isso? E por que vocês não produzem massa para os soldados? Aí o Lucius Fox, interpretado pelo grande Morgan Freeman, ele diz assim: Porque para o governo o soldado não vale isso. Isso custa tanto. Eu não lembro o valor. Algo como, sei lá, tipo 30 milhões. Prefere que morra. Uma máscara de gás não deve ser barato. Se for 500, então eu vou dizer, não, uma vida não custa 500. De uma pessoa que é seu ente querido. Você não venderia sua televisão, seu carro para comprar uma máscara para defender o seu filho, seu pai, sua mãe, o amor da sua vida? Pois é. E aí as pessoas pareciam aceitar aquilo. Muita gente não ligava, andava com o troço com o nariz para fora, aí fazendo até aquela piada na internet. Uma vez eu vi que tinha um casorba assim, né, bom, só uma parte que tava o resto para fora, sabe, o coiso para fora. Então, e alguns pareciam criticar, não, essa bosta não serve pra nada. Se pegar essa merda, eu já peguei mesmo. Tipo, que se dane os outros. E aí dá uma ideia seguinte, a normalização da morte. A normalização do sofrimento, da dor, da perda. Tipo, é normal, é assim mesmo. Ou é a vontade de Deus. Eu te entendo. Mas você pode provar? Cientificamente, você pode não gostar de ciência, mas cientificamente você pode provar isso? A nossa sociedade é cientificista. Eu mesmo não sou um cientificista, tenho problemas com isso. Apesar de volta e meia estar falando e parece me contradizer. Por quê? Porque eu estou tentando entender. Agora veja, é complicado. Tá, e agora? Como é que fica agora? Que nós tomamos vacina e parece que voltou ao normal. E sabe o que eu tô achando? Eu não sei, sabe? Eu não sei. Eu acho que o Covid tá andando dentro do meu olho agora. Tá na minha boca, né? Os dentes tá cheio de Covid, um trilhão de Covid. Em cada dente. Os cabelos aqui é por Covid, isso tudo Covid. Comeram os piolhos. Até os Covid. O piolho pegou Covid. Morreu. Puta que merda falando. Então. E aí, acontece uma situação dessas. Seria por causa da vacina, porque ela nos preparou e mudou o nosso DNA de certa forma. Bom, se foi isso que aconteceu, então desde o começo nós deveríamos ter tomado, não devia ter adiado tanto tempo. E esse tanto tempo que ficou adiado é onde entrou a ideia de um possível genocídio. E na definição de genocídio do vídeo de genocídio, a gente vê bem complexo lá, bem estendido, bem explicado detalhadamente, que inclui sim a definição de genocídio como se você pudesse ajudar alguém pela saúde, do qual você, doutor, ministro da saúde responsável, poderia ter ajudado e não ajudou. Você deixou eles morrer. Então, a dona Hermine, Paulo Gustavo sentia morte. Gustavo, dona Hermine. Até hoje eu dou risada. Só que eu fico triste. Ele morreu por causa disso. Ele é conhecido e quem o povo não conhece. Mas você conheceu. Que pode ser a pessoa que você mais amava. Ou uma delas. E é isso, o Thierry não está usando isso para comparar, mas a UFPR tá. Me diga, eu não sei quanto tempo você está mexendo com o vestibular. Quando foi que uma lista de obras saiu em janeiro? O que aconteceu em janeiro? No dia 1 de janeiro assumiu um novo governo. A lista estava guardada há anos.
para soltar nesse dia. Eles não foram capazes de esperar desde 2007. Era em março, para quase abril. Porque eles estavam tava aqui, estavam entalado. Ah, eu não gostei. Eu entendo que você não tenha gostado. Caso você tenha seu pensamento. Mas nós estamos falando da UFPR. Se eles descobrirem isso, se você se revelar assim, eles não vão te pegar. A gente vai pensar, ah, então eu nem entro nessa porcaria. Sabe o que eles diriam? Então não entra mesmo. Eu tô sendo sincero. Eu não tô indo contra você nem a favor. Tô falando que como é que funciona lá. Nossa, eu fiquei 10 anos lá. Tô agora no processo de entrada para o doutorado. Tô envolvido com eles. Volta e meia, tô lá. Estudei todo, eu estudei lá. Licenciatura, mestrado, bacharelado. Eu já enchi o saco já. Ainda vou me enfiar em mais coisa ainda. Eu conheço. Eles são contra. Tem um monte de gente que não quer nem saber por causa disso, mas eles são. Não tenha dúvida. Ou não, beleza, melhor tenha dúvida. Vai lá, vai você pessoalmente lá. Vai lá no prédio histórico, vai lá na reitoria lá e veja. Eu não vou falar nada, só faz isso, só se você não acreditar. Ou não, não tá com preguiça? Entra na internet. Entra na internet, olha. Não precisa de tanto esforço. Pega o celular, faz isso, você vai ver. Tem muitas opções por aí. Nós estamos explorando o texto para o UFR e eu estou dizendo o que precisa fazer para entrar na UFR. Então, dentro disso, né, o Ian Aim, ele é nascido em 42, 1942, né, principalmente um artista autodidata. Não é muita gente faz isso, né? Acho que até um autor famoso no momento foi, que aprendeu com seus colegas e com a própria experiência de vida. Né? Pô, 17 mil treinamentos. Né? Não tudo foi dividido, né? Tinham ajudantes, mas caramba, né? São milhares, né? Ele tirou mais pelo menos milhares de fotos. Né? Acho que acaba treinando bem, né? De autodidata na base do chicote, na base da ameaça de morte. Ele começou a pintar em 66 e mais tarde estudou pintura na tradicional Khmer, na Royal University of Fine Arts. Então ele aprendeu lá algumas coisas sobre pintura, que é uma questão de arte de imagem, e também inclui a ideia da fotografia. Ele pode ter ido cursar uma matéria e algumas coisas e tal, e o próprio Pol Pot pediu, ele falou, não, pediu, por favor, você mandou. Você vai lá e vai gostar, mesmo assim. O ditador, se o ditador é fofo, é fofo na hora de pedir voto. O Hitler também foi eleito. Ó, é o homem. Então, esse aí, ó. Aqui ele já tá com uma certa idade, ele não tem 15 anos. Ele tá com uns 50 anos, sei lá quantos anos ele tem aqui. Mas ele é fotógrafo. Eu entendo disso, respeito a profissão dele. Mas eu também fiquei preocupado quando ele assume, não, sou artista, que eu bati essas fotos aqui. Eu acho que ele sabia muito bem o que estava fazendo. O Thierry não xinga ele, não ofende ele, mas ele critica essa atitude dele. Tá lá no texto. Eu recebi umas perguntas pelo YouTube, uma pessoa me perguntando, até mais de uma, se somente os vídeos seriam suficientes para a prova. Olha, sinceramente, eu acho que pode ajudar. Mas, sinceramente, se você tivesse que escolher entre eu e o papel, esse PDF que eu dou para vocês aí, joga no lixo. Sendo franco, me vejam como um ajudante. Tipo um guia. Ah, eu detesto olhar pra tua cara. Eu não gosto de olhar pra cara. Tá. Não aguento isso que você fala, tua voz mano, me irrita. Eu me irrito, eu não me aguento. Eu não sei como é que alguém me aguenta. Mas aí tá. Então, entre as duas coisas, mas até podia. Mas não. A leitura é fundamental. E a intenção do departamento é essa. Eu sei porque eu estava lá. Eu participei do dia em que a primeira lista foi criada para o vestibular da UFR, que inclui a prova de textos, com textos. Eu ajudei a formular essas coisas.
Os alunos da época, eu estudava lá na época na graduação. E eu lembro disso, e a ideia era justamente, eu vou ser sincero, é forçar a leitura do texto filosófico. É a mesma causa do livro de literatura brasileira. Eu mesmo, desculpa, eu não leio. Eu não vou ler, eu posso ser ignorante falando isso, mas eu não leio, não leio, mas não leio, mas nem. Eu nunca. Eu já vi, eu conheci umas duas, três pessoas que lê porque gosta. Eu acredito. Deve ser bom mesmo, porque eu já vi história que eu gostei. Mas eu não leio. Eu prefiro ler Mary Shelley, Frankenstein. Eu prefiro ler o Paulo Coelho. Esse é bom. Paulo Coelho é bom. Tem gente que detesta. Mas eu que gosto, e daí? É a mesma coisa. Então, amigos, dentro disso, suas obras icônicas, Ian, hein, são compostas por imagens simbólicas e textos caligráficos que muitas vezes apresentam os rostos das vítimas do Khmer Vermelho, bem como suas histórias. Veja, se você fizer uma pintura contando isso, mostrando essa coisa horrenda, aí ela está mostrando algo que à primeira vista, com o olho, eu não percebi. Mas agora eu consigo ver uma coisa, ela está me passando um sentimento ali. Não é que a música é ruim, nem boa. É sem querer que você gosta tanto dela ou detesta ela. Ninguém escolhe o que gostar. Quando você vê, já foi. O bicho já te mordeu. Você já tá gostando? Ah, gosto não se discute. Gosto se discute 24 horas. É só isso que se discute. Então, dentro disso, ele expôs em vários locais do mundo, né, ao redor do mundo, incluindo a Bienal da Ásia Pacífico, em Queensland, Austrália, né, o Reencontres d'Arles, né, Festival de Fotografia da França, o Museu de Arte Moderna, né, lá de Nova York, né, o Museum, né, of Modern Art, mais conhecido como MoMA. Isso fica repetindo no texto. Ele fala só uma vez. Ah, mas que diabo é isso, MoMA? Aí você é museu, alguma coisa. E você é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Daí é que é por isso, né? Daí ficou MoMA lá, Museum of Modern Art. Aí usaram as letrinhas para criar MoMA. Na Modern, daí Museum Art. Seria isso. Tá. Mais conhecido, né, como MoMA e o Smithsonian, isso é importante. Institute em Washington, Distrito de Colômbia. Sim, significa isso. Né, que é a capital que tem dois Washington, tem a Distrito de Colômbia e tem o estado de Washington lá do Dudu e do Jacó. Você conhece o Dudu e o Jacó? Então você assiste uma série chamada Alvorecer, Alvorada. Alvorada, Alvorada que tem uns vampiros de diamante lá, que tem uns homens cheios de pulga lá, o Jacó. E o vampiro é o Dudu. Elizabeth tem uma moça lá, tal da Bela, a moça. O Dudu é o vampiro e o Jacó é o lobisomem, né? Bom, sabe o que eu tô falando? É o Crepúsculo, né? Deus o livre. Desculpa, que esses o povo deve gostar, mas é que eu assisti, mas ardeu, foi foda, descer na goela aqui. Ó, o Ian, né? Talvez olhando essa foto aqui, ele pareça tá sério, né? Um homem maduro, consciente do que fez. Eu entendo que ele, pô, eu tirei essas fotos, sobrevivi. Mas ele tipo, talvez já está lutando pelo direito das pessoas à liberdade, o combate ao genocídio. Mas muitas vezes ele estava desse jeito em Nova York e na França, onde ele viu ele lá. E ele estava todo feliz com os elogios das pessoas. Dizendo que essas fotos ali, atrás dele, ele está no Museu do Genocídio, no país dele. Dizendo que isso é arte. Esse é o assunto. Tudo que eu falei é para levar isso. As outras coisas, o Khmer Vermelho, o Pol Pot, o genocídio, a ideia de estética, de ética,
Tudo isso para levar a esse problema. É esse o problema que o Thierry está preocupado. Ian Em tinha 16 anos quando era fotógrafo na prisão de Tuol's Lane, também conhecida como Segurança 21. Ele completou 16 lá, ele estava com 15 quando ele foi e voltou. Né, que é o S21, Segurança 21. Tipo, não precisa gravar isso. Só S21 é o campo de extermínio. Só isso que precisa. Né, e Tuol's Lane. Pode nem aparecer que complica, mas pode estar no texto. Tipo, aí você acha. Eu sei, vai ser essa a mais fodona, é mais difícil, então deve ser essa certa. Essa lógica não é muito inteligente para acertar a questão em prova. É melhor sobrar do que faltar. Onde de 1975 até 79, aproximadamente 17 mil pessoas ou mais foram registradas e fotografadas depois de presas e torturadas antes de serem mortas. Tipo, imediatamente. Assim. Eu não acho que todo mundo foi assim. Alguém deve ter demorado. Mas era tipo assim, batia foto e morrer. E alguns sim você consegue perceber. Uma das 4 fotos é muito fácil de ver no olho, um homem, do olho dele, assim, que ele tá morrendo de medo. Ele sabe que é o último momento, são os últimos minutos dele. E os outros são todos, assim, são duas pessoas muito jovens, uma menina e um menino. E aí tem um outro rapaz que está um pouco longe, você não consegue muito bem perceber qual é a impressão é, que ele está sentindo. Mas esse homem está olhando bem reto para você. O Thierry dizia quando ele entrava na parte dessas fotos, no Museu de Nova York ou da França, na mostra de fotografia, os olhos atraíam ele. Ele ficava triste, passava isso. Mas isso eu não sei se é coisa de um grande fotógrafo ou se é simplesmente um retrato da realidade. E se na foto do teu RG você tivesse, sei lá, diante, acabou de sair de um funeral de alguém que você ama? Daí é arte, então daí do fotógrafo. Complicado, né? É muito complicado. É sério o negócio. O problema que o Thierry levanta é muito sério. Essa é a causa dele poder ser considerado, no final das contas, o texto mais legal. Percebe? É terrível o que ele fala, Deus o livre. Está documentado que apenas 7 pessoas saíram do 721, do S21. Mas há controvérsias que podem ter sido 12 pessoas. Tá, 7, 12, uma já faz diferença. Mas, cara, 17 mil é muito pouco. Tipo, 7, 12 é tipo isso, assim. É tipo as mãos das minhas 2 mãos aqui. Só isso do sobrevivente. E aí foi feito um filme. Se eu não me engano, é de 2008 esse filme. Que é um filme sobre o Ian Em, né? Justamente a consciência de Ian Em. The Conscience of Ian Em. Ele tinha consciência disso? É complicado, né? Porque dá um momento, uma impressão que ele não se importa. Eu entendo que ele tem que ter calado a boca na hora do primo. Ou sei lá, vai, eu não vou mais fazer essa merda, jogava até no chão, quero morrer por causa disso, por exemplo. Mas então por que que ele ficou tão feliz com os elogios? Ele não deveria ficar triste ou esclarecer? Olha, gente, eu entendo, tá obrigado, mas eu acho um pouco errado isso que tá acontecendo. E o motivo é justamente porque essas fotos são fotos de pessoas prestes a serem assassinadas por um psicopata no poder. E não é o único na história da Terra. The Conscience of Ian Em, a consciência de Ian Em, é um documentário de 26 minutos, dirigido por Steven Okazaki, que conta as histórias de 3 sobreviventes na prisão de Tuol's Lane, um colégio que virou o S21. Também conhecido como S21, Tuol's Lane
foi onde 17 mil cambojanos foram presos e mortos no final da década de 70, lá na capital do Camboja, Phnom Penh. Também fica repetindo essa palavra no texto bastante, confunde porque não é uma coisa da nossa convivência diária e é outra língua, né? Mas aí a intenção desses vídeos, por exemplo, é fazer com que vocês se familiarizem. Ajuda. Olha aí, ó. Ele está no museu. Esse é no museu. Ele está olhando. Será que essa caveira que está bem na frente dele, essa amarela, bem na frente dele, será que essa pessoa, será que ele sabe quem ela é? Eu acho que não. Eu não sei, vai que sabe. Mas será que ele não está olhando para alguém que foi ele que tirou a foto? Ou será que não, essa não, mas a do lado? Ou se for todas elas? Eu não posso dizer se ele está triste ou está feliz. Eu acho que não. Eu acho que ele está bem mal. Só acho, eu não sei. Mas ele sabe. A não ser que ele seja um psicopata. Mas não dá a entender que ele seja. Mas o documentário pode levantar esse questionamento. É que ele chega e fala assim: não, não, eu tinha muita consciência assim do que eu estava fazendo. Porque falar é fácil também, né? Tem gente que faz atrocidade e depois fala, né? Não teve lá o rei Luís XVI lá? Não falou lá que até o último momento que era inocente, quando foi guilhotinado lá, na França em 1900, 1793? E ele falou. Ele foi culpado de um monte de coisa, mas se fudeu com as dele. Como um monte de gente aí. Ditadores, Hitler, Mussolini, presidentes, um monte de líder de um monte de coisa, generais. Três desses sobreviventes contam suas histórias no filme, né, The Conscience of Ian Peng. É difícil falar, né? Ah, então, Bo Mank, na época com 34 anos, sobreviveu porque a prisão precisava de um artista para pintar retratos do líder do Khmer Vermelho, Pol Pot. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se é o caso, mas falam muito disso e relacionam com uma patologia chamada narcisismo, que a pessoa querer se achar. Eu tenho uma pessoa bem fácil para falar, o Hitler. Tem um monte de quadro dele, tipo heróico, assim, como se fosse um salvador, assim, mas não é o único. E aí eu não vou falar, mas não cabe a mim agora. Não é o momento. E tem outra, muita gente sabe. Tá, mas vamos lá. Chun Mei, na época com 42 anos, sobreviveu porque conseguia consertar máquinas de costura. Cara, pura utilidade, assim, puro uso, usando pessoas como ferramenta só. Desculpa, mas muitas vezes é isso que as empresas fazem. Por isso tantas pessoas são tão mal pagas, exploradas, tipo, não ligam, atrasam tudo, não tô nem aí. Não tem plano de saúde, não tem nada, tem segurança. Shin Mat, com 20 anos da época, mais novo, não sabe por que sobreviveu. Essas três pessoas que falam no documentário. Olha aí, esses esqueletos. Podia ser o meu, hein? Podia ser o do rei Roberto. Que eu sabe, o Roberto Carlos é o rei. O dia que ele morrer, meu Deus do céu, vai parar o Brasil um ano. Mas podia ser. Era uma pessoa, o nariz sentiu o cheiro, os olhos viram, a boca falou, o coração amou. Tipo isso. Pode ser que seja todas as contas também. Bom, era um ser humano. O filme segue
um jovem soldado responsável por tirar fotos de identidade de milhares de pessoas antes de serem torturadas e assassinadas pelo Khmer Vermelho. É ele, o Ian Eng. O documentário foi indicado ao Oscar de melhor curta documentário. Tem 20 e poucos minutos, 26 eu acho que eu falei. Ele é curtinho. Eu não consegui baixar ele. Se eu conseguir, eu posso tentar. É, mas senão eu deixo ele aqui, aí eu não vai achar em português de jeito nenhum isso aí, mas eu acho que ele tem a tradução automática do YouTube. Passa mais ou menos, acho que uma meia hora, um dia, ele vai lendo informações sobre o que é o conteúdo, ele passa a inserir dados como dublagem. E você aperta aquele acho que CC, lá da escolhe a língua aparece e tal, mas ele deve ser em inglês, né, a parte, por causa de ser a língua mais usada no mundo, né, e tal. Se eu conseguir, eu coloco ele aqui para vocês, né, eu tava dando uma olhada, eu não consegui ele ainda, mas eu tenho intenção, eu vou tentar, e se eu conseguir mais tarde, eu coloco também e aviso, ó, sobre o Thierry Debussy lá, e tal. Aí eu ia, hein, deixa eu até sair da frente aqui. Volta, Ian, hein? Cadê ele? Aqui. Ele tá com a foto na mão. Ele tá com o rosto, pelo menos parece consciente, maduro, talvez pela idade. Ele não parece que tá se exibindo com essa fotografia. Mas ele fez isso. E o Thierry Deduve está preocupado com essa aceitação da morte como algo tão natural. É natural, mas é natural a ponto de você se vangloriar por ter tirado uma foto dessa aqui, nessa situação. Tá, então você se vangloria por ter sido enfermeiro ou enfermeira que aplicou a injeção nas pessoas no posto lá de saúde contra a Covid-19. Nossa, eu bato palmas pra essa pessoa. Eu não sou irônico, tô falando sério. Agora imagine que eu tirasse sarro de alguém que eu fui lá e troquei o remédio, coloquei água no lugar. Ou sei lá, eu roubei os cilindros de oxigênio do hospital. Ou não mandei, falei que mandei, mas mandei. E começo a tirar sarro das pessoas. Como é que fica? Nada a dizer. As fotos são essas. Essa. Qual a idade desse menino? Ele não tem 20 anos. Ele deve ter uns 13, 15. Esse menino. Mas é uma criança! É um ditador, vocês esperam que é psicopata. É criança, não vai morrer. É uma guerra. O Sartre diz: a guerra é o velho que faz a guerra para o jovem sofrer. Está na Ilíada, da primeira obra ocidental escrita. A guerra é o velho falando e o jovem morrendo. O Sartre diz, numa guerra, os jovens é que sofrem, os pobres é que sofrem. Acho que a foto ajuda a corroborar um pouquinho essa ideia. Essa é a foto que eu disse que dá pra ver, ele já tem mais, pelo menos mais de 20 anos, se não mais. Mas ele foi torturado de todo jeito. Dá pra ver nos olhos dele que ele sabe que ele vai morrer. E eu, sinceramente, eu acho essa foto a mais expressiva. Se eu tivesse. A outra é porque o menino é muito jovem. É só quatro que. Ele tem muita foto. Mas é só quatro que o Thierry mostra no texto, que não é longo. Olha essa aqui. Quantos anos ela tem? Uns 9? 12? Ela não tem muita idade. O que que deve ter feito? É uma coisa muito complicada perguntar isso para um psicopata. E essa é a última, no fundo, fecha o texto lá. Que eu disse que é um pouco difícil de ler o rosto dele, né? Até porque ele está algemado, parece que no braço de outra pessoa, não dá para entender muito bem ali, né? Eu acho que porque ele está distante. E talvez por causa da idade dele, ou ele já aceitou isso. Né? Talvez ele é uma pessoa que realmente o rosto não é tão expressivo. O que acontece? Não é culpa de ninguém, não é porque ele é mau. Mas é um ser humano como eu e você.
Na reunião não se faz isso nem com os animais. Mas fazem. Inclusive, se alimenta dele. Não como um pescador precisa, um caçador precisa para sobrevivência, que aproveita a pele, os teus ossos. Não, é predatório mesmo. É pra ganhar dinheiro. Ah, não era dinheiro porque o Pol Pot aboliu, mas era outra coisa bem parecida com dinheiro. Poder. No mundo capitalista, o símbolo do poder é o dinheiro. No mundo não capitalista é outra coisa. No feudalismo era terra. Esse aqui é o colégio, né? Dito Outland, que foi transformado no campo. Né? Essa aqui é uma fotografia de é museu, agora é o museu de Outland. É uma cama com a sala de tortura e morte. Aqui é uma das portas de entrada que parece um portal. É bem simples. Tá sujinha a parede ali, você tá vendo? Bem simples, pobre, porque é pobre mesmo. Eles são bem pobrezinhos, é um país pobre. Eles não têm muitos recursos. É... Aqui é do lado da porta. Essa fotografia só para ter uma ideia. É que é muito, é muito. Tudo isso é. Isso aqui que até é uma dessas prateleiras. O próprio Ian estava agora há pouco olhando. E essa aqui, nossa senhora, nem parece real. Agora, eu posso fazer uma pergunta? É retórica, não é? Você monta isso aqui. Eu e você. Nós monta. Debate fala. Nossa, nós somos um bom artista mesmo, né? Pelo amor de Deus. Né? E é isso que eu te deduzo. Eu deduzo que é o texto. Leia o texto e tenta usar isso como apoio, como ajuda. Essa é a intenção. Aí, o bonitão. É o único que é vistoso, né? Esse aqui tá orgulhoso do que fez. Filha da puta. Ao Thierry Deduve. Nunca se esqueça da origem. Como tudo isso começou. Não tem nenhuma ciência que não é filhote dela. Pode ser. Do que não sei. Não sei, interrogação. Não sei, o símbolo não sei. Eu não sei nada, só acho. Então, amigos, eu espero tê-los ajudado, como eu puder. Eu vou tentar. Por favor, façam seus comentários, enviem suas dúvidas, que no que eu puder eu respondo vocês, tá bom? Ontem eu não postei a aula, né? Porque eu estava trabalhando no colégio que eu trabalho, que tá ao vivo no YouTube, era uma live, bem na hora que eu posto. Então eu precisei trabalhar a tarde toda nisso e tal, né, montando o estúdio para gravação e tal, estava ajudando a fazer lá as coisas importantes, né? Foi feito um trabalho sobre quem tem medo de falar de gênero e sobre gênero, né, sobre raça, sobre preconceito, sobre morte e tal. Até hoje tenho de volta esse trabalho no início da noite, no fim da tarde. Com outro tema, né? Eu continuo a parte 2, mas aí eu não postei, então, porque não deu tempo. Mas aí a gente está bem perto de terminar o conteúdo do Thierry do Louvre. Daí eu passo para as questões, né? Tenho colocado 6 com o Descartes e o, e o Voltaire. Daí eu vou colocar também as 6 questões do Thierry, né? As pessoas às vezes usam, às vezes não gostam muito, né? Às vezes a finalidade não é fazer prova, mas é que eu acho que é necessário, eu estou pensando no FPR. Eu coloco o nome dos vídeos, isso aí. Então essa é a intenção, é essa a razão. E daí já partimos, né? Então está muito perto do fim do Thierry. Partimos já para a mais procurada do ano, que é a Nancy Fraser. Aí. E é o texto mais difícil de entender e é o menor texto em volume também, mas realmente precisa e lá é um lugar que precisa muito. Aqui precisa bastante de ajuda. O Descartes precisa bastante de ajuda. O Voltaire parece que dá para se virar e a Tatiana Rock, caso você não pode ler com preconceito. Aí dá problema. Mas nós veremos isso nas próximas aulas. E não importa se fazer pelo lado do Descartes, não tem problema. Pode fazer pergunta que quiser, levantar polêmica, conversar com as pessoas, pode me usar.
à vontade, tá bom? Então, amigos, é isso que eu tinha para vocês hoje. Então, agora eu vou lhes deixar, né, e até amanhã, tá bom? Então, tchau, amigos. Fiquem bem.